Segunda instrução. Avental de aprendiz. Venerável mestre diz. O avental é o primeiro símbolo que o novo maçom recebe como parte do cerimonial de iniciação, quando por ordem do venerável mestre, ou por seu apresentador, padrinho, ou iniciando é revestido com o avental, para nunca mais adentrar qualquer templo sem estar devidamente composto por essa investidura, isto é, estar vestido. O avental, que pode ser chamado de vestido, dá direito ao recém-iniciado se assentar entre os demais integrantes, e de sempre que se apresentar em uma loja, deve revestir-se com ele, porque é o símbolo do trabalho, indicando que o maçom deve ter uma vida ativa e fugir da ociosidade, a mãe de todos os vícios, e por isso, deve sempre usá-lo e honrá-lo, pois o avental jamais os desonrará. Os aventais maçônicos são ornamentos necessários e simbólicos, que para chegar aos modelos atualmente em uso, passaram por muitas alterações ao longo do tempo, pois sempre foram peças de vestuário destinada ao trabalho, tendo sido herdada dos artesãos profissionais de longínquo passado. Primeiro vigilante diz. Inicialmente, foram cópias dos aventais usados pelas antigas corporações, que os usavam na investidura nos antigos mistérios, significando a operosidade, e fator marcante nas cerimônias iniciáticas dos druidas, essênios e outros. Os aventais diferenciavam-se assim nas diversas corporações. Os gauleses tinham especial respeito pelos aventais, chegando a utilizar esse símbolo de maneira simplificada em suas moedas. Ao ser aberto o sarcófago do faraó Tutancâmon, que reinou no Egito no século XIV a.C., verificou-se que sua múmia estava revestida com um avental, com características próprias dos egípcios. Entre os essênios era o principal objeto entregue aos neófitos, e obrigatoriamente na cor branca, sendo também um emblema astronômico, quando de formato semicircular simbolizando o hemisfério sul, e quando retangular representava a parte elíptica de onde vem a luz. Todos os sacerdotes das grandes religiões antigas usavam avental, e o próprio rei Salomão é mostrado usando essa peça, já na edificação de seu templo. Além dele, os obreiros daquele templo também usavam aventais, que eram confeccionados em couro, sendo grandes os dos aprendizes, que protegiam do peito aos joelhos, pois trabalhavam em desbastar pedras brutas e cortar madeiras, o que gerava muitas lascas, enquanto os dos companheiros eram médios, porque executavam o ajustamento das peças, e os dos mestres eram ainda menores, por orientarem o assentar e acabamento dos conjuntos. De acordo com a lenda maçônica, na construção de seu templo, Salomão teve a necessidade de criar distinções entre os mestres que trabalhavam no ornamento e confecção das peças destinadas aos cultos, e para esses criou diversas câmaras, dando a cada uma aventais com ornatos próprios, para diferenciá-los conforme a importância de seus trabalhos, sendo que tais aventais eram portados com muito orgulho por seus detentores. O mesmo orgulho deve ser sempre sentido por todos os maçons, que se consideram plenamente imbuídos como verdadeiros construtores do templo interior simbólico da humanidade. As guildas, associações formadas na Idade Média entre as corporações de operários da construção, artífices ou artistas, sendo portanto, corporações de ofício, isto é, de trabalhadores qualificados, tiveram forte influência na origem da maçonaria inglesa, e principalmente, no tocante ao emprego do avental como seu principal símbolo. Segundo o vigilante diz. No início, cada loja ou maçom confeccionava seu próprio avental, do modo e tamanho que mais lhe aprouvesse, decorados com figuras que o agradassem, pintadas, bordadas ou ornadas com pedrarias. Como resultado ocorreram acirradas polêmicas e discórdias, chegando ao exagero de os aventais conterem motivos de pinturas usadas nas duas cidades chamadas Tebas. Uma grega a 70 quilômetros de Atenas, e outra egípcia a 800 quilômetros do Cairo, onde os faraós residiam e capital do país por cerca de 1.500 anos, de 2050 a 661 a.C. Variavam de tamanho e formato, e cada qual escolhia a pintura e cores que quisesse, porém, todos eram feitos de pele de carneiro curtida ao sol, contendo, geralmente, uma grande abeta que chegava ao pescoço, presa por tiras do mesmo couro, mas, por vezes, era usada abaixada e o avental preso à cintura por outras tiras do mesmo material. No século XIV os aventais eram confeccionados em couro de boi, sendo que em alguns casos, o couro não era raspado, deixando os pelos originais do animal, que o tornava mais espesso, e assim oferecendo maior proteção. Para harmonizar e terminar com as deturpações e aberrações surgidas, a instituição tentou regulamentar o uso do avental pelas lojas e seus integrantes, o que não foi conseguido, e tudo permaneceu da mesma maneira por mais algum tempo. Os aventais maçônicos representam o que há de mais significativo para o maçom no sentido de importância, pois simbolizam o labor a que se deve dedicar para o próprio benefício, bem como, e principalmente, para seu semelhante. O maçom só está vestido quando usando seu avental, do qual, obrigatoriamente, deve estar sempre revestido nos trabalhos em qualquer loja.
O maçom obriga-se a não ser vaidoso, e conforme o cargo que ocupa, deve ostentar alfaias, joias, faixas e condecorações, mas essas exigências não o livram de sempre ter de portar principalmente o avental, única alfaia que o torna vestido para quaisquer trabalhos. Orador diz: sendo os aventais feitos de couro, lembram que está ligado aos órgãos humanos que deve proteger, pois o couro, desde há muito tempo, é tido como o protetor que abriga de acidentes, da intempérie e das más influências. Alguns autores maçônicos pretendem, esotericamente, que o avental de aprendiz, com a abeta levantada, deva proteger o plexo solar que corresponde ao chakra umbilical e está ligado ao epigástrio, que antigamente era considerado o centro dos sentimentos e emoções psíquicas, contra os quais o iniciado deve ser protegido se quiser conquistar a serenidade de espírito, que possibilita tornar-se um verdadeiro maçom. O avental do companheiro era menor, porque este busca a assimilação de maior espiritualidade, deixando estável a materialidade, enquanto o do mestre era menor ainda. Pois almeja, com serenidade e consciência, a plena submissão às forças cósmicas do universo. Sobre este assunto outros escritores afirmam: o avental que reveste todo maçom é um emblema do corpo físico, com o qual os transforma em verdadeiros artistas, oferecendo um magistério ou domínio completo sobre o mundo. Se o corpo físico nada mais é do que o invólucro material visível do espírito, que tem obrigação de participar da construção do próprio templo interior, ou ainda, que a parte superior do corpo é a sede da potencialidade, haveria a necessidade da proteção do avental para alcançar a magnitude de sua serenidade. No entretanto, cobre simbolicamente a parte inferior do corpo, principalmente o ventre, que é a sede da afetividade e das paixões. Secretário diz: isto significa que só a parte superior do corpo, que é a sede das faculdades racionais e espirituais, deve participar do trabalho, pois é só esta que permite alcançar a serenidade do espírito, fator primordial que o tornará em um verdadeiro iniciado. À época, a maçonaria especulativa considerava ponto negativo que o avental protegesse os chakras, plexos e outros, que estavam habituados a considerar, mas que não davam muita credibilidade às suas funções e reflexos, chegando até a não mais usar os aventais e o não os entregar aos iniciados em muitas lojas. Tornava-se urgente tomar uma providência saneadora, pois já em 1725 a maçonaria especulativa começava a estruturar-se e, dentro dos parâmetros maçônicos, instituíram o uso e modelos para os aventais dos 3 primeiros graus, e quando, em 1747, consolidam-se os altos graus, determinaram seus respectivos aventais, com alegorias condizentes a cada grau, porém continham rebuscados motivos nas composições. Entretanto, a polêmica continuava e era necessário um consenso, e para isso foi convocada uma reunião dos Supremos Conselhos, que se realizou em Lausanne em 1875. Onde ficou decidida a obrigatoriedade de uso dos aventais, quando lhes deram formas e dimensões apropriadas, quase as padronizando, a saber. As dimensões dos aventais podiam variar de 30 a 35 e 40 a 45 centímetros. O avental de aprendiz seria branco, feito de pele de carneiro, com a abeta levantada em forma de triângulo, sem nenhum enfeite. O avental de companheiro também seria branco, com a abeta para baixo, e podia ser orlado de vermelho, de não obrigatoriamente, o avental de mestre seria branco com a abeta abaixada, orlado e forrado de vermelho. Parece vir daí que tenha triplo significado material e metafórico, isto é. O maçom tem obrigação de dedicar-se ao trabalho. O maçom pertence a um meio de trabalho, o maçom deve proteger-se contra os riscos do trabalho. Guarda, ou cobridor, o diz. Atualmente, o avental de aprendiz tem forma retangular, medindo cerca de 30 cm de altura por 40 cm de comprimento, cingido na cintura por cordel ou elástico, na cor branca e forrado ou não com tecido da cor, desprovido de símbolo. Além da parte retangular, ainda é composto por uma abeta com cerca de 15 cm de altura, em forma triangular, fixada em toda a extensão superior do avental, na mesma cor. O avental do aprendiz deverá sempre ter a abeta levantada, erguida. Como uma túnica de pele, a percepção do avental como vestimento ou envoltório externo, tal qual o revestimento material da essência do ser, para o maçom representa a visão espiritual conseguida pela constante busca da luz, procura esta que parte do ocidente, o espaço dos sentidos, chegando até o oriente, o espaço da realidade. Por isso o maçom nunca deve desprezar seu avental, pois é parte integrante da manifestação sincera do homem iniciado na própria vida, pela qual se depura a escalada em busca da existência divina.
Pode-se dizer que o triângulo formando a beta, mais o avental decomposto em dois ou outros triângulos, se somados representam simbolicamente as três forças vivas do homem, a saber, do espírito, o corpo e a alma, sendo que o primeiro se manifesta pela inteligência, o segundo pela matéria, e a terceira pela locomoção, ou seja, a vida. Venerável Mestre diz. Porém, atualmente as determinações dos Supremos Conselhos de 1875 não mais são observadas, pois os aventais variam de acordo com os ritos, obediências e países onde se encontram. Tem-se notícias que o avental vem sendo dispensado em câmaras de altos graus de alguns poucos ritos, só ocorrendo quando o trabalho puramente maçônico não está sendo praticado, isto é, quando os integrantes trabalham apenas em assuntos administrativos, mas nos trabalhos ritualísticos o avental é sempre obrigatório. Há um grave erro que algumas lojas ainda praticam, quando o venerável mestre e os oficiais o acham, e há sempre os inventores que usando apenas o colar com a joia de seu cargo estão dispensados do uso do respectivo avental, mas isto é uma gravíssima falta que nunca deve ser cometida, pois o avental é o verdadeiro símbolo do trabalho maçônico, e a investidura do verdadeiro traje maçônico é indispensável em qualquer trabalho no interior do templo, e ainda que maçom algum pode furtar-se de seu uso. Também no passado o uso do avental foi deturpado, para não dizer explorado, pois algumas corporações profissionais obrigavam seus aprendizes a trabalharem gratuitamente, como paga pelo direito de usarem seus aventais. Finalmente, pode-se dizer que não é só o problema com os aventais que é difícil de ser solucionado na instituição, há também as demais alfaias que não estão padronizadas, e que dificilmente se tornarão homogêneas, porque haverá sempre aqueles que querem que suas opiniões prevaleçam, e muitos vaidosos que desejam exibir aventais mais vistosos. Tais pendências somente serão definitivamente solucionadas, quando os responsáveis por todas as potências se unirem e decidirem acatar as decisões que poderiam ser tomadas coletivamente, no que se refere à padronização de todas as alfaias, fato que se tornaria uma melhor e auspiciosa realidade, mas que, infelizmente, parece ser uma utopia.